Super velocidade é uma das habilidades mais famosas e adoradas da ficção. Dar várias voltas ao redor do mundo correndo, ou então ver o resto do mundo todo em câmera lenta, sem sombra de dúvidas, parece incrível. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que, na verdade, a super velocidade não é tudo isso que parece. Ou ao menos não é tudo que as pessoas pintam ser. Aqui a gente vai analisar algumas das principais habilidades e vantagens da super velocidade, analisar como dá pra vencer alguém com super velocidade e, claro, comentar sobre a famosa frase de que é o melhor poder de todos. Será mesmo? Bora bater um papo sobre isso. Para começar, eu acho desnecessário explicar o que é super velocidade, porque o nome é bem literal no final das contas. Mas é importante destacar algumas coisas sobre a super velocidade que as pessoas esquecem. Por exemplo, de forma geral, ela também envolve reflexos super rápidos. Nem sempre é completamente proporcional, mas envolve isso. Assim como pensamento acelerado, e não é só uma questão de correr rápido. A pessoa também pode, por exemplo, mover as mãos rápido, escrever rápido, coisas do gênero. Então não é só uma questão de correr rápido para chegar rápido em outro lugar. Essa é uma adaptação bem ruim de como essa habilidade funciona. Dito isso, por que a super velocidade é tão adorada? Eu diria que, sem sombra de dúvidas, um dos principais motivos é a representação, eu diria que incrível, que a gente tem dela por parte dos personagens como o Flash, o Sonic, o Mercúrio, o Superman e coisas do gênero, que deixam bem evidente o quão incrível é poder se mover em super velocidade. Outra coisa que com certeza muitas pessoas consideram é o fato de que seria extremamente útil no dia a dia, já que dava para você fazer praticamente tudo que você tem para fazer em um período de tempo curtíssimo. Mas além disso, claro, entrando no foco de batalhas, que é o tópico desse quadro aqui do canal, Combatelogia Teórica, a super velocidade pode sim definir uma luta facilmente. Não é sempre, mas pode. Isso é uma questão muito fácil, óbvia, e é só pensar um pouquinho. Por lógica mesmo, se a gente pegar dois personagens que são iguais em tudo, menos na velocidade, um deles é, digamos, 10 vezes mais rápido que o outro, essa diferença de velocidade vai fazer ele atacar antes, atacar sem ser percebido, desviar com facilidade, conseguir planejar muito melhor e várias outras coisas. Essa que é a grande questão. A super velocidade não é tudo, mas na maioria dos cenários ela é o suficiente para resolver uma situação, a não ser que tenham outros fatores, obviamente. Então a super velocidade sozinha ganha? Não. Sozinha, não. No caso, depende. Depende porque nem sempre a diferença de velocidade é tão grande, mesmo que seja, às vezes tem outras coisas que a super velocidade simplesmente não compensa. Então, como eu sempre digo aqui nesse quadro, não dá pra generalizar, a gente tem que pegar cada caso individualmente. Como eu já citei, tem algumas coisas que a super velocidade simplesmente não consegue fazer, mas óbvio, isso também depende da proporção. Algumas limitações seriam, por exemplo, tocar em seres intangíveis. Não é todo personagem que vai ter uma forma de lidar com isso, mesmo sendo rápido. Aquela adaptação de a mente do fulano é muito rápida, então ele é difícil de ser atacado por telepatas. Não é algo obrigatório, é algo que muda muito de acordo com a adaptação que cada história vai fazer em cada universo fictício. E se um personagem, por exemplo, é rápido correndo, mas ele não voa nem nada do gênero, teoricamente não tem que fazer no espaço e várias outras coisas. A questão é justamente que super velocidade é sobre ser rápido. Isso não necessariamente vai resolver todas as coisas ou fazer tudo, o que entra diretamente no nosso próximo tópico. Coisas que não são super velocidade e as pessoas acham que são. Isso porque muitos esquecem, mas muitos poderes de velocistas por toda a ficção, principalmente da DC, não são derivados da super velocidade. Por exemplo, o Flash roubando velocidade ou então tendo algumas habilidades elétricas não é um derivado da velocidade dele, é derivado do fato de ele ser um conduíte da força de aceleração, que além de dar a velocidade, dá essas habilidades também. Ou seja, se a gente imaginar um outro personagem com a exata mesma velocidade, sei lá, do Flash, o Wally West, se você quiser, mas ele não tem a força de aceleração, ele tem a velocidade por outro método, ele não vai ter as mesmas habilidades. Da mesma forma, por exemplo, personagens super rápidos não necessariamente vão ter algum tipo de proteção contra a própria velocidade. Em quase todos os casos, eles têm no mínimo uma resistência, o que também é um fator em comum. Geralmente, quem é rápido também tem pelo menos a resistência o bastante para aguentar a sua própria velocidade, ou algum tipo de adaptação. Dito isso tudo, eu quero falar um pouco sobre as vantagens da super velocidade em uma luta e até que ponto ela define qual personagem vence qual, para depois a gente ver quais são as formas de superar ela. Só que antes tem mais um ponto bem rápido, ironicamente, que é muito importante destacar. Nem todo tipo de super velocidade implica ter
todos os tipos, ou seja, nem todo mundo que consegue fazer uma coisa específica rápido consegue fazer todas as outras. Por exemplo, na segunda temporada de Justiça Jovem, a gente tem uma situação em que o Besouro Negro comenta que ele não conseguia se mover tão rápido quanto o Impulso, mas o escaravelho dele conseguia processar rápido bastante para pegar ele. Ou seja, ele está diretamente falando que ele não tem velocidade de movimento comparável, mas de reação, processamento ou até pensamento de certa forma, sim. Ou um outro exemplo que inclusive já foi citado quase que diretamente nas histórias da Marvel é que nem todo mundo que percorre uma grande distância rápido tem super velocidade geral. Tem uma história em que o Mercúrio faz um comentário de que os nerds e cientistas gostam de medir velocidade simplesmente fazendo contas básicas, mas que eles não entendem o que é ser realmente rápido, viver em um mundo acelerado. Ele até cita o surfista prateado. Não estou dizendo que o surfista prateado é lento, mas o que o Mercúrio quis dizer aqui é que muitas vezes um personagem, como por exemplo o surfista prateado, ou o Thor também se encaixa aqui, tem um meio específico de transporte que faz ele percorrer uma distância gigantesca em um tempo minúsculo. No caso desses dois, a prancha e o Mjolnir, respectivamente. Mas não necessariamente esse personagem vive, pensa, move os seus membros ou coisa assim naquela mesma velocidade. Pode até ser super rápido, mas não necessariamente é naquela. Isso daí é algo que está presente em uma história da Marvel e a gente vê isso em várias situações, então não é algo a se desconsiderar, porque nem todo mundo que possui super velocidade é no mesmo estilo do Flash, por exemplo, que vive em um mundo em câmera lenta. Se você está gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder mais análises como essa no futuro. Também se você tiver qualquer sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, eu vou adorar dar uma olhada. Mas agora sim, quando a gente fala de um combate, quais são as vantagens? Eu já até falei um pouco disso antes. Mas um personagem que tem velocidade geral, por assim dizer, vai pensar mais rápido, desviar mais fácil, atacar primeiro e todas essas coisas. Ou seja, ele consegue colocar uma pressão imensa. Essa é a grande vantagem. Se um personagem A e B tiverem uma diferença de velocidade grande o bastante, aquele que tem a vantagem pode praticamente ficar parado planejando as coisas enquanto o outro está avançando nele. E mesmo que não seja velocidade geral, ainda existem vantagens. Por exemplo, naquele caso que eu citei que o foco é a velocidade de deslocamento, mas não necessariamente em todas as outras, ainda assim, se o cara consegue avançar na direção do outro em uma velocidade extrema, vai atropelar ele e pronto. Mas obviamente, os personagens que sempre vão tirar o maior proveito da super velocidade são aqueles como o Mercúrio, os Flashes e o Sonic, que demonstram em vários momentos que eles conseguem juntar as coisas todas. Ou seja, eles vão de um lugar a outro muito rápido, eles pensam rápido, o mundo fica em câmera lenta, eles conseguem aproveitar isso para bater rápido, no sentido de bater várias vezes, ou então bater uma vez só com uma força imensa. Que inclusive vale destacar, isso aí é algo quase regra, né? Bora concordar, a gente sempre vê isso acontecendo. Dificilmente um personagem com super velocidade vai conseguir dar vários golpes seguidos e todos vão ser muito fortes. A adaptação que a gente quase sempre vê é de que ou ele dá muitos golpes de uma vez, ou ele dá um golpe só com uma força imensa. Até mesmo o próprio Superman deu 4.000 golpes seguidos no Apocalipse. Foram efetivos, é claro, mas a gente tem outros momentos em que ele parece dar um só golpe muito mais concentrado e tem uma potência muito maior. O Wally West também já fez isso com uma versão alternativa do Superman, onde ele faz um comentário que vai concentrar os próximos 1.000 golpes em um só. Aí ele dá um golpe só muito potente, diferente de antes que ele estava dando vários que eram potentes, mas muito menos. Ou seja, não é uma regra diretamente dita, mas a gente quase sempre vê isso, então é um comentário interessante. Essa é uma das adaptações mais frequentes de como isso funciona. Mas beleza, então, tem alguma fraqueza específica para super velocidade? Eu diria que algo a ser considerado aqui. Velocidade é distância por tempo e quase sempre isso é respeitado. Nisso, distância e tempo têm que ser considerados. Por exemplo, o próprio Flash já foi paralisado por um oponente que usou uma arma que congelou ele no espaço, por isso a velocidade era inútil. E também já ficou mais lento após ser afetado por uma granada temporal. Então sim, é algo muito específico, mas ainda assim é algo a ser considerado. Mas agora finalmente, é ou não é o melhor poder? Sem sombra de dúvidas, o simples fato de ser super rápido já ajuda muito, e dependendo da adaptação, do universo fictício do personagem, a gente vê umas outras habilidades secundárias, como viagem no tempo, vibrar as suas moléculas para atravessar as coisas, ou até mesmo ficar invisível. Então, sem sombra de dúvidas, é um dos poderes que tem o maior número de derivados. Porém, como eu falei, sozinha não resolve tudo, e muitos personagens que são conhecidos pela sua velocidade, como Flash ou Superman, têm vários
várias outras habilidades para complementar com aquilo. Dito isso, pode até ser o seu poder favorito e talvez fosse um dos mais úteis no dia a dia, mas não é o melhor. Existem outros poderes que podem imitar ela, como por exemplo, a manipulação do tempo. Teoricamente, um manipulador da realidade também pode simplesmente se dar super velocidade ou outras coisas assim. Quando a gente fala de percorrer uma distância, na maior parte dos cenários, alguém com teletransporte vai ser mais útil que alguém com super velocidade. E quando a gente fala de combates, como eu falei, na maioria dos cenários, sim, ela vai ser decisiva. Porque um personagem X ter várias habilidades incríveis não adianta muita coisa se ele estiver congelado de um tempo para o outro. Mas isso também vai depender da diferença proporcional da velocidade. Ou seja, é muito específico. Depende de cada caso, cada personagem e essas coisas. Então, o melhor, não. Mas, sem sombra de dúvidas, é um dos mais legais. Mas me diz aqui, você concorda com o que eu falei? Você acha que tem mais alguma coisa que torna a super velocidade o melhor poder de todos? É o seu favorito? Não é? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, vou adorar ver a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo na próxima.